Boa tarde a todos, bom dia para quem ainda não almoçou. Hoje estamos com o nosso convidado especial de Curitiba, Marcos Rosa, ele que é engenheiro agrônomo da Fazenda Urbana, gerente da Fazenda Urbana de Curitiba. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Cláudia. É um prazer tê-lo aqui conosco em Itapetininga, na nossa Semana da Compostagem. E a fazenda urbana é um tema muito interessante para a gente se inspirar aqui em Itapetininga, porque é um terreno de quase 5.000 metros quadrados dentro da cidade, da área urbana, num bairro populoso e com mais de 60 variedades aí de plantas, verduras, frutos, e é um verdadeiro parque agrícola. O Marcos vai poder falar um pouco mais e para a gente conhecer o projeto. Então, para mim é um prazer aqui estar com vocês da Itapetininga, para a gente poder somar nessas iniciativas de sustentabilidade, compostagem, produção de um alimento integral, sem veneno, e no ambiente urbano, né? E aqui na fazenda é justamente, como você falou, um parque agrícola dentro da área urbana, que geralmente quando a gente fala em agricultura, a gente sempre associa a nossa visão aos campos de plantação, à monocultura, e não pensa muito em pequenos espaços dentro da cidade, que já é uma tendência em várias cidades do mundo de começar a ter espaços para produção de alimento. Claro que, no primeiro momento, isso não vem substituir toda a produção nas periferias e nas áreas agrícolas, mas é uma forma de ressignificar o espaço urbano e que as pessoas aprendam, né, sobre o ciclo do alimento, sobre o reaproveitamento, sobre o aproveitamento integral e também questões ligadas à ecologia dentro da cidade, porque não tem que ser aquela visão dicotômica, né, de que na cidade é só prédios e cimento e pavimentação, e daí na área rural o espaço livre, as plantações. Pode misturar uma coisa com a outra, claro que, né, dentro das devidas proporções, e fazer do ambiente urbano um ambiente mais saudável e ecologicamente sustentável. Sim, e a fazenda é Fazenda Urbana Cajuru, o nome da fazenda? A Fazenda Urbana de Curitiba é o nome oficial dela, né? Tem um decreto municipal que institui o programa Fazenda Urbana, e o bairro que ela se localiza é o bairro Cajuru. Ah, certo. E aí é um meio de despertar também aí a educação ambiental, porque a fazenda ela recebe, não agora na época de pandemia, mas antes e assim que voltar à normalidade, ela recebe várias escolas, comunidade, e também nessa questão de preservação. Eu vejo que a fazenda, além de ter toda a questão agrícola, ela tem também algumas inovações sustentáveis, como energia solar, o uso da água da chuva, tem outras produções também dentro da fazenda, e visando aí o orgânico também, até porque está dentro da cidade. E Desculpa. O que você me diz dessas tecnologias? Que tanto de novidade tem na fazenda? Então, a gente tem uma usina de geração de energia solar, que abastece a parte administrativa. Tem também captação de água da chuva, que é um sistema combinado com a captação da água da rede de água aqui do Paraná, que é a Sanepar, porque muitas vezes, como todos já perceberam, a gente tem períodos de estiagem cada vez mais prolongados, o que é uma consequência também de efeito estufa, de anomalias ambientais, então a gente não poderia, infelizmente, contar só com a água da chuva. Hoje tem um sistema de vasos comunicantes, onde eu abasteço com a água da chuva, posso ter um abastecimento de 100%, mas quando acontece ficar períodos longos sem chuva, 30, 40 dias, daí a gente tem que recorrer para a água da rede. Em relação ao cultivo agroecológico,
toda a produção da fazenda, ela é isenta de qualquer tipo de agrotóxico, né? Desses agrotóxicos conhecidos, né? E no programa Hortas Urbanas, que daí se dedica às mais de 100 hortas que estão na cidade, também é o mesmo procedimento. Não é usado nenhum adubo solúvel, então não é só a questão do agrotóxico. A gente não usa ureia, não usa cloreto, não usa fontes solúveis, justamente por entender que isso pode ir para o lençol freático e fazer contaminação. Então a gente usa exclusivamente esterco, cama de frango, um pouco do humus produzido na compostagem, que é uma pequena escala dentro da fazenda, até porque ela tem um caráter educativo e não qualitativo. E a questão de combate de pragas e doenças é feita baseado na diversidade de cultivos. Então, tem muitos cultivos, inclusive no mesmo canteiro a gente coloca ervas medicinais, plantas condimentares, algumas que nem são para o consumo humano, mas são para o consumo das abelhas, dos insetos, que a gente tem que pensar que a agricultura é para eles também, porque eles trabalham também no sistema que nos beneficia. Então, dessa forma, esse complexo de plantas de diferentes espécies nos canteiros, a boa nutrição da planta com adubação orgânica, e questão de espaçamento também, que a gente utiliza, rotação de culturas, faz com que tenha muita sanidade no cultivo. E, claro, quando precisa de algum combate, algum fungo, algum inseto, daí a gente tem defensivos naturais, que são as caudas, que são, às vezes, até fungos patogênicos que atacam outros fungos, né, que porventura existam no solo ou nas plantas. E daí, falando de uma coisa que eu acho importante, falando de questão de agrotóxico, por exemplo, o NIM não é considerado um agrotóxico, mas o NIM, ele não é um inseticida seletivo. Então, se você passa numa planta para matar, de repente, a vaquinha, você pode também atingir as abelhas, né? Então, ele não é seletivo. Então, a gente usou NIM algumas vezes numa estufa que a gente tem lá, que daí era controlado quem que vai entrar ali ou não, né? Mas a gente, até o próprio NIM, a gente não usa muito indiscriminadamente, até porque a gente percebeu que ele pega e acaba matando também insetos benéficos, né? Porque é um inseticida que não é seletivo. Eu Entendi. tenho, como eu falei para você, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, se você quiser que eu coloque agora, daí eu vou mostrando a fazenda, falando um pouquinho sobre. Tá, pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui se está pronto. Mas a fazenda tem bastante processo moderno e natural. Isso que é bacana, inclusive oficina para os agricultores, depois que normalizar aí, para que eles aprendam essa parte aí de combate natural às pragas também, que lógico que em grande quantidade às vezes torna-se mais difícil, Uhum. mas por exemplo, tomate tem mais de 100 pragas, né? Tomate tem muito problema, né, para controle de pragas, né? Então, aqui, no caso da Acho que fazenda não urbana, entrou, não entrou. não entrou? Não. Para mim a tela está aparecendo aqui, não sei se você tem que dar, de repente, alguma permissão, deixa eu ver aqui. Será Vamos que ver se agora vai. agora foi? Agora Apareceu? deu. Legal, agora está aparecendo. Deu certo? Sim. Está conseguindo ver?
Agora você poderia pôr no modo de apresentação. Veja se consegue. Porque eu tô aí agora você coloca, por favor, no módulo de apresentação. Aí, tá Deu? perfeito. Ok. Então, essa questão que você estava falando da capacitação, ali na agricultura urbana, tem uma gerência de agricultura urbana e uma gerência da fazenda. A gerência da agricultura urbana, ela tem esse acompanhamento técnico com os agricultores, em questão dessa agricultura sem veneno, com defensivos naturais, rotação de cultura, já existe. O que acontece na fazenda é que ela é um espaço de capacitação para os hortelões, os agricultores urbanos, para as escolas, para os cidadãos de forma geral que queiram aprender qualquer tipo de cultivo, qualquer técnica, e não existe nenhum tipo de cobrança, é um serviço gratuito da prefeitura. Como você falou, devido à pandemia, agora a gente está muito restrito, né? Quando nós estávamos na bandeira laranja, ainda a gente fazia algumas visitas guiadas com grupos pequenos, né? Que tem uma plataforma na prefeitura, Mas onde eu as acho pessoas... que é só um minutinho interrompendo. Talvez no modo apresentação, ele não esteja seguindo, só está aparecendo primeiro slide. Eu ainda não passei para o segundo, ó. Ah, Tá tá indo. bom. Entendi. Tá bom. Então, Só avisando. como eu estava te falando, o que acontece é que, por conta da bandeira laranja, eram turmas pequenas, tem uma plataforma online na prefeitura onde as pessoas podem se inscrever, tem um link, né, de inscrição, e forma-se aquela turma e a gente faz a visita guiada. Passa pela área de cultivo, pela cozinha escola também. Daí, depois que a gente foi para a bandeira laranja, né, e até agora a proximidade da bandeira vermelha, a gente suspendeu, até por uma questão de segurança. E a gente está trabalhando internamente agora em cursos EAD, cursos, pequenos vídeos, para poder estar vinculando nessa época, enquanto a gente não tem essa segurança de fazer grupos maiores, né? Então, o foco da Fazenda Urbana é uma escola de agricultura na cidade, como nós havíamos falado, educação, sustentabilidade, economia criativa, inclusão social e resgate da cultura rural. Aqui é a parte de frente da fazenda, logo no portão é essa visão que você tem. Aqui é uma vista aérea, né, da Escola de Agricultura, que é a Fazenda Urbana, com o objetivo de instruir as pessoas na produção do próprio alimento. Então, aqui você vê uma foto aérea, onde tem um círculo central, e a partir disso, vários canteiros, né? Tem duas estufas também ali na parte superior esquerda. Mais ao fundo, parte daqueles galpões ali é a central de distribuição dos armazéns da família, que faz parte do programa da Secretaria de Segurança Alimentar. E também do lado direito, além ali das placas solares, tem o mercado regional do Cajuru. Então, forma um complexo ali do mercado, a fazenda urbana e a central de distribuição de alimentos, que a gente chama de polo do alimento. Voltando para a fazenda, a gente tem esses canteiros, né, que na visão aérea ali não dá para identificar muito bem, mas vocês vão ver depois. Tem canteiros de vários formatos e vários materiais. Então, tem canteiros simples, tem canteiros de alvenaria, canteiros com toras, canteiros com forro de PVC, com blocos de concreto, com telhas, com telha metálica e canteiros simples também, além de hortas capilares que são feitas em estruturas impermeáveis, né? No nosso caso ali são caixas de isopor, o que é muito interessante também para quem não tem área permeável, ou na sua sacada, ou na sua casa, né? Então, a ideia é ter vários exemplos de materiais e dimensões diferentes para que as pessoas estando lá visitando ou se capacitando possam se inspirar de alguma forma e ver as possibilidades de fazer o cultivo no seu espaço, seja ele qual for. Aqui, vocês veem uma estufa maior ao fundo, que a gente tem as mudas
pequenas que são triadas e enviadas para as hortas, né? Para as hortas urbanas. E há uns canteiros aqui que vocês podem ver aqui no primeiro plano, um canteiro de bloco de concreto, logo atrás um canteiro de telha também, que ele tem uma altura maior, que possibilita cultivo de beterraba, de cenoura também. Mais a questão da energia solar que eu falei para vocês, são 72 placas que ficam em cima dos containers, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada ali na estrutura do container, que está ali no meio da foto, do lado direito, tem esse container, que é um container administrativo, tem um outro container que é uma sala de aula, para quando precisa conferência, reunião, simpósios, é um ambiente equipado com televisão, com retroprojetor, para que a gente possa fazer também capacitações teóricas. E em cima dessas duas estruturas, a gente tem um pergolado que tem 72 placas solares que abastecem a parte elétrica das estruturas da fazenda. Então, a gente tem a questão no uso sustentável, como eu falei, a energia solar, o aproveitamento de água da chuva e a compostagem dos resíduos orgânicos da fazenda, né? Tem também a questão dos jardins de mel, que tem 5 colmeias na fazenda, numa área de aproximadamente 3.500 metros quadrados. A área de cultivo, propriamente dita, em torno aí de uns 1.500, 1.800. E na foto da direita, a gente tem a composteira. Então, nessa composteira, a gente recolhe os resíduos de poda, dos gramados, também os próprios resíduos do despraguejamento e da capina seletiva da fazenda, e também tem um pouco do resíduo do mercado, que é uma quantidade bem pequena, né? Porque a gente tem duas startups que participam com a gente na área da compostagem. Essas startups, elas chegaram até a fazenda urbana por meio de um edital público, e essas startups se aplicaram nessa concorrência, foram selecionadas, então, nós temos 7 ao todo hoje, sendo que 2 delas são relacionadas à compostagem. Uma delas é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem um experimento de vermicultura. Então, eles fazem... o objetivo do trabalho é quantificar a população, a reprodução de minhocas californianas para uso em estudos, né, para dimensionamento de caixa, reprodução das minhocas, para criar um padrão de compostagem. E uma outra startup, que é a Compostroca, que é o ambiente coletivo Ambiente Livre, que desenvolveu um programa chamado Compostroca, onde 19 famílias no entorno da fazenda urbana, ali no Cajuru, fazem coleta seletiva de resíduo orgânico, levam para a fazenda e ali é produzido o humus, né? Então, a contrapartida que a fazenda dá junto com a startup é fazer a capacitação e orientação dessas pessoas da comunidade para que elas também acabem se tornando multiplicadores da técnica da compostagem. E esses experimentos são abrigados ali na composteira, que é aquela foto da direita. Tem uma outra coisa muito interessante na fazenda também, que tudo é inclusivo. Então, as rampas, a parte de calçada, ela toda tem sinalização tátil, as inclinações adequadas, e o que vocês estão vendo aqui nessas 2 fotos é um canteiro projetado para cadeirantes. Ele tem um formato de C, ele está totalmente dentro das normas da ABNT, tanto da altura da perna, altura dos braços, e tem uma pequena faixa de terra onde é possível fazer o cultivo. Então, a pessoa que usa cadeira de rodas, ela pode ter uma experiência plena de agricultura nessas estruturas aqui que a gente desenhou para a fazenda.
Aqui é a cozinha-escola. A cozinha-escola também faz parte da área edificada da fazenda. A programação para ela é aulas de aproveitamento integral, higienização, panificação, conservas e boa nutrição de uma forma geral, e que daí isso completa o ciclo, que é desde o plantio até a conscientização da população sobre alimentação saudável. Aqui a gente tem o link da Prefeitura de Curitiba, onde são feitas visitas guiadas. No momento, essas visitas não estão sendo executadas em função da bandeira laranja, né? Mas esse link ele vai sempre estar disponível lá assim que a gente tiver condições de atender. Nessa foto de baixo aqui, vocês podem ver a qualidade, sim, dos alimentos, né, da produção. A gente também tem um carinho e um cultivo todo especial ali com as punks também, por a gente entender que são plantas tradicionais, muitas vezes oferecem uma resistência a pragas, a seca, a frio maior até do que as hortaliças convencionais. Então, a gente tem um canto da fazenda onde tem bastante amostra de punk. Vocês podem ver o peixinho, no fundo tem umas taiobas também. Peixinho. Eu vou voltar na foto inicial lá da fazenda geral, para vocês verem todo o complexo. E pode ver que é bem próximo do centro de Curitiba, né? Que lá no fundo já começa ali os bairros que estão em volta do centro. Em volta do centro. Não é assim uma utopia ter áreas urbanas de cultivo dentro da cidade. Se for pensar numa área o total da fazenda, 3.000 metros, e a área de cultivo em torno de 1.000 metros, muitas cidades ainda têm alguns terrenos disponíveis, né? Às vezes do próprio poder público, e pensando também, por outro lado, que você não precisa ter uma área de 1.000 metros quadrados para fazer uma horta-escola, ou uma horta comunitária, ou um local de capacitação. Aqui a gente teve, né, o privilégio de ter essa área, que já é uma área da prefeitura, para poder fazer o projeto. Ah, tá. E é interessante esse cultivo em espaços ociosos, porque você cria, além de dar vida ao espaço, e aí ali ter pessoas, ter, enfim, a própria natureza, e contribui com a segurança do espaço, contribui também com a limpeza, porque poderia ser um espaço vazio, onde as pessoas poderiam descartar objetos de forma inadequada. E aí, se não tem pessoas para estar ali dando a manutenção, acaba virando algo maior. Então, você ocupar espaços públicos vazios, e até mesmo esse projeto bacana aí que tem em Curitiba, que tá ainda em desenvolvimento, que são as hortas urbanas em espaços como calçadas, canteiros públicos, você incentiva, você dá vida à cidade, e dando vida você melhora a segurança e melhora a limpeza também. Então é bem bacana nesse sentido. Além de todo esse processo educativo e social que a gente vai ver também aí mais para frente. Então, essa questão que você falou do cultivo em canteiros e na cidade, aqui em Curitiba tem um projeto em andamento, que ele passa também pela Secretaria de Urbanismo, pelo IPUC, que é o órgão de planejamento, né, estratégico da cidade, porque precisa ser feito uma regulamentação do que pode ser cultivado, como pode ser cultivado, né, também. Então, isso exige também um pensamento de transversal, às vezes de mais de uma secretaria, que envolve agricultura, urbanismo e planejamento urbano. Por exemplo, você imaginar que uma planta com espinhos, uma Ora pronobis num canteiro, pode gerar algum acidente. Então, para quem tem uma Ora pronobis dentro de casa, isso aí nunca vai acontecer. Mas se você pensa ela num canteiro, onde tem, por exemplo, circulação de crianças, pode gerar um acidente.
Então, esses pequenos detalhes que têm que ser definidos numa regulamentação, para que tenha um plantio em áreas urbanas diferentes, assim, de uma fazenda ou de uma horta urbana propriamente dita. Outra coisa muito interessante também que a gente tem planejamento aqui é de pomares urbanos. Então, por exemplo, se hoje em dia a maioria das cidades, né, até onde eu sei, a grande maioria, na arborização urbana, muitas vezes tem árvores exóticas, né, árvores às vezes que têm um porte inadequado até, que tem conflito com fiação elétrica, conflito com calçada. E por que não a gente fazer uma arborização urbana com espécies frutíferas, né? Que é uma forma de você ter também alimento na cidade, tanto para as pessoas quanto para os animais, né? Que vivem no ambiente da cidade, principalmente os pássaros. E é uma forma de trazer até a questão do paisagística da cidade para um ponto de vista mais nativo, mais brasileiro, e não sempre importando o modelo de paisagismo europeu, que é o que acontece na maioria das cidades. Então, o pomar urbano, né, nessa questão, se apresenta como uma alternativa também de tornar a cidade um ambiente mais rural, digamos assim, sem perder a questão também de planejamento e estética da cidade. E contribui de forma positiva para aliviar o aquecimento global e até o calor. Por exemplo, quando você tem árvores numa rua, ela é mais agradável, assim, ela é mais tem menos calor naquela rua se você não tivesse as árvores. E além disso, os canteiros, né? Porque você vai plantar árvores, você vai plantar num canteiro. Áreas permeáveis. Acaba que quando chove, eles fazem a captação da água da chuva, melhorando aí essa questão de evitando aí um possível alagamento da rua. Então tem essa questão também. E na fazenda urbana, o que você indica, por exemplo, para formigas? A gente tem algumas iscas orgânicas, né? Tem as iscas orgânicas, tem geralmente só o fato da compactação do solo, ela já favorece o aparecimento de algumas espécies de formigas. Então, como eu disse no início, quanto mais saudável for o sistema, menos acontecem questões de invasão de um determinado organismo, né? E hoje em dia no mercado você tem algumas iscas orgânicas, você tem algumas receitas também de colocar algum atrativo para as formigas que elas vão comer, por exemplo, uma casca de laranja, que é uma coisa que elas gostam muito ali, você pode pôr algum tipo de fungo que vai combater o fungo que elas têm lá no ninho. Então, são estratégias, né? O gergelim. Exatamente, tem muitas situações ali onde você pode combinar uma técnica com a outra. Mas, como eu falei, e sempre insisto, o principal controle de pragas é a biodiversidade do sistema, o solo estando bem saudável, descompactado, sempre com palhado, porque você gera uma biologia mais complexa. Em toda biologia complexa, a tendência de que apareça um organismo que devaste tudo é menor. Sim. Nesse projeto aí de educação ambiental, envolve também as crianças? Sim, tem um programa específico que chama Linhas do Conhecimento, junto com a Secretaria de Educação, que tem toda uma programação das crianças estarem visitando a fazenda urbana, né? Isso, claro, além da pandemia. Então, Tá. a questão que envolve as crianças tem o Linhas do Conhecimento, que tem o Mãos na Massa também, que hoje está acontecendo, que as professoras se capacitam em práticas na cozinha, escola, e levam isso para as suas escolas. Agora está acontecendo isso dentro da rede interna da Secretaria de Educação,
com vídeos e aulas para capacitação interna, e também um outro programa que é o acompanhamento de hortas urbanas dentro das escolas também. Daí envolve as abelhas, envolve muitas vezes as plantas medicinais, condimentares e também, às vezes, algumas árvores frutíferas. Vai depender muito do tamanho que a escola tem. Então, o pacote completo, uma árvore frutífera, uma abelha nativa e uma horta. Nessa horta, como eu falei, os legumes, as verduras, as condimentares e as medicinais. Mas se a horta for uma horta muito pequenininha, que vai ter só, por exemplo, uma árvore frutífera, uma caixinha de abelha, ou só uma caixinha de abelha, então depende muito do espaço que a escola tem disponível, né, para poder fazer esse circuito. Porque envolver a criança nesse projeto de horta urbana é bem interessante, porque primeiro que você traz para ela aspectos da natureza, como lidar com imprevistos no seu dia a dia, porque a horta tem muitos imprevistos, né? A natureza, ela não é estática, ela vem, pode trazer alguma surpresa e você tem que aprender a lidar com isso. Isso para a criança favorece também, além da questão da alimentação mais saudável. E também, assim, eu escuto muito de agricultores que eles têm mais... lógico que isso não está constatado, não vi nenhum estudo sobre isso, só o que eu escutei, que eles têm mais defesa do organismo, porque eles lidam muito com terra, e aí conforme você vai lidando com terras, tem bactérias ali, enfim, tem vários micro-organismos, e o seu corpo vai se protegendo, né? Vai criando anticorpos para que eles vai se fortalecendo à medida que você tem esse contato com a natureza. Então, você tira um pouco a criança, por exemplo, de um apartamento e traz aí para a natureza, além de ser uma brincadeira diferente, ela vai aprender tudo isso e ainda ganhar aí anticorpos. Pelo menos é o que dizem os agricultores com quem eu conversei aqui. De qualquer forma, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto de doação de alimento. Então, a Fazenda, ela tem todo esse aspecto aí de educação ambiental, sustentabilidade, ensina até as pessoas que têm apartamento a ter uma horta dentro do apartamento, uma pequena horta caseira, mas também, e sobretudo, tem esse aspecto social de tudo que é excedente da horta, mais algumas feiras e sacolões da cidade, todo esse excedente vai para um projeto bacana que é a Mesa Solidária. Eu queria só finalizar com esse assunto, então. O Mesa Solidária, ele é um programa que ele congrega entidades do terceiro setor. Então, essas entidades são cadastradas, elas têm o servimento do alimento, são através do voluntariado, e o que a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Alimentar desenvolveu é fazer com que isso esteja em lugares onde as pessoas possam sentar, lavar as mãos e comer com dignidade. Então, esse é o Mesa Solidária. Então, a prefeitura intermedia, oferecendo as condições para que esse servimento aconteça de uma maneira digna, né, com sanidade, enfim. Esse é o Mesa Solidária. Também acontece, paralelo a isso, nas feiras, algumas dessas entidades do terceiro setor, elas fazem digamos assim, um tour por essas feiras, onde é recolhido o que a gente chama da xepa da feira. Então, a xepa da feira não é coisa ruim, é só aquele tomate, aquela abobrinha que tem um machucadinho bem pequenininho, que está perfeitamente em condições de alimentação, porém, pelo próprio mercado consumidor, né, da feira, que somos nós,
o feirante não leva isso para o outro dia de feira, né? Vamos fazer uma feira no sábado para um domingo, ele vai substituir. Então, isso que chama de xepa da feira vai para essas entidades assistenciais que fazem o reaproveitamento. O desperdício é mínimo, né? Talvez uma ou outra só que realmente não dê para consumir. Então, aí já começa uma questão de aproveitamento dos alimentos. E daí, realmente, o que não pode, daí tem que ser destinado para compostagem, né? Então, essa é a combinação do Mesa Solidária com as entidades do terceiro setor e a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. A fazenda urbana, tudo que é produzido na fazenda, não vai para a venda. Tudo é destinado também a essas entidades. Mas como a fazenda não produz arroz, não produz batata, não produz proteína animal, o que acontece? Essas entidades que fazem o servimento no Mesa Solidária, elas vão até a fazenda, colhem esse alimento in natura, fresco, alface, escarola, cebola, salsa, e levam para as comunidades onde é servido diretamente, em forma de kits. Então, não existe comercialização, tudo é um banco de alimentos, né, aonde vai também para essas entidades. E, inclusive, algumas dessas entidades são voluntárias. Eles vão lá, plantam, fazem a capina, depois de alguns dias, né, dependendo do ciclo daquela cultura, eles vão lá e fazem a colheita. Ah, legal. E aí era interessante envolver também os agricultores, porque eles também têm bastante excedente, muitas vezes não conseguem vender toda a produção, e apesar deles usarem também para compostagem alguns, mas às vezes descartam alimentos que poderiam servir de forma com toda a segurança aí de alimentação, mas servir para uma comunidade como essa aí da Mesa Solidária. O que acontece nas hortas urbanas é assim, tem muita questão do consumo próprio. Os hortelões, eles são livres para fazer a comercialização do produto que eles têm, então, o que eles não consomem, eles podem vender até para comprar mais sementes, para comprar mais insumos para as próprias hortas. E o nosso monitoramento, né, nas hortas urbanas, a questão do desperdício é pequena, né? E como eu falei para você, geralmente são artigos assim de folhosos e tal. E o que abastece realmente o mesa solidária é a batata, o arroz, que a prefeitura também tem programas de fomento para essas entidades. Daí é o Centro de Distribuição de Alimentos. Também vai. Então, o Banco de Alimentos, ele não é só artigos in natura, eles são também artigos, assim, os secos, que a gente chama, né? Arroz, as proteínas e tal, também dá o apoio, o subsídio para algumas dessas entidades. Ah, legal. Mas bacana o projeto, eu espero que continue, que logo essa pandemia passe e que a gente possa ver aí várias visitas, várias interações dentro da fazenda e o projeto só cresça aí na cidade e expanda para outros municípios do Brasil também. Que assim seja. Meus parabéns pela gestão. Cláudia, antes da gente encerrar, você me tocou num assunto, eu lembrei de duas coisas interessantes. Eu não lembro agora, não tenho aqui comigo qual que é a referência bibliográfica disso. Tá. Eu já li artigos. Tem um artigo de uma faculdade do Japão, onde um professor, ele fez um estudo chamado banho de floresta. Tá. Você colocar aí banho de floresta, universidade, Japão, vai achar ele. Ele fez um estudo científico mesmo, né, estatístico, com pessoas que ficavam um determinado tempo dentro de uma área de floresta, daí media a pressão arterial, media a questão da frequência cardíaca, e tem alguns indicativos de que isso faz bem automaticamente já para as pessoas que estão ali. Ah, legal.
E é a Além teoria do banho de floresta. E é. é uma coisa que tem comprovação científica. A questão que você falou das bactérias e da imunidade, que eu também acredito, tem um outro estudo que eu também não lembro da onde o nome e tal, não tenho aqui comigo, que faz uma associação entre algumas bactérias do solo que produzem substâncias antidepressivas no cérebro. Então, daí foi feito um estudo, ali tem quais são essas substâncias, porque tem muitas bactérias ali que a gente, pela manipulação da terra e tal, entram em contato com a pele, entram em contato com a corrente sanguínea, e não são bactérias maléficas, mas elas provocam algumas alterações em alguns compostos químicos no cérebro. E daí a teoria era de que mexer com a terra é antidepressivo. O que a gente sabe que mas aí é um estudo que fala, assim, da parte mais científica e bioquímica do processo mesmo. É interessante. Esse do Japão, se eu não me engano, é o mesmo que eu vi já na televisão, e ele fala que pode ser que seja o mesmo. Ele fala que o cheiro das flores, o cheiro da natureza, ele impacta você, o seu emocional. E isso, sem você perceber, você vai ficando aí de uma forma mais agradável, né? Então, tem esse lado do cheiro que ele citou dentro de um ambiente que tem bastante flores, frutos, árvores, enfim. Além de baixar a temperatura do local, também tem essa questão emocional aí, e você se sentir mais agradável dentro do ambiente. Entre aspas, relaxar, né? Uhum. Quando você está passando num jardim aí de flores, que tem muito a ver com o cheiro. Eu acho que é o mesmo estudo, mas se eu não me engano é do Japão também. Mas, enfim, muito interessante conhecer tudo isso. Eu agradeço aqui a sua contribuição, os seus conhecimentos, e será sempre bem-vindo aqui à nossa cidade. Eu que agradeço você, Cláudio. Foi um prazer. Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Até.